Pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos começar o nosso estudo de vetores, tá? Entendendo o que é uma grandeza física, o que é uma grandeza vetorial, tá? Essa parte de vetores muito importante para quando a gente começar a estudar dinâmica, entender forças no movimento, tá? Então, é uma introdução para o que a gente vai trabalhar mais à frente. Então, de cara, o que eu chamo de grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, tá? Então, quando é tudo que a gente conseguir medir, a gente chama de uma grandeza física, certo? As grandezas, gente, elas vão estar separadas em uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. O que significa uma grandeza que eu chamo de escalar? Escalar é aquela que basta que você apresente um valor para ela, né? O número, o cálculo, e a unidade de medida, que você já falou tudo sobre a grandeza, tá? Então, falo o valor e tem unidade de medida, eu já tenho a grandeza. Exemplo, massa. Eu falo lá, são 10 quilos de carne. Beleza, já está resolvido. Eu tenho 10, que é o valor, e quilo, que é a unidade, tá? Tempo, são 2 horas. Beleza, 2 é o valor, hora é a unidade. Resolvi a minha vida, tá? Energia, você comeu hoje um total de 2.000 calorias, né? Energia, beleza, você tem um valor e tem unidade de medida, tá? Temperatura, hoje a gente tem na cidade uma temperatura de 20 graus Celsius, ok, 20 é o número, graus Celsius é a unidade. Então, são exemplos de grandezas escalares, ou seja, aquelas que não precisa apresentar um vetor. Ela vai satisfazer para a gente só apresentando para mim o valor dela, né, o cálculo, o número, e a sua unidade de medida, acompanhado da sua unidade de medida. Já a grandeza vetorial são grandezas que no exercício acabam dando mais trabalho para a gente, porque além do valor, né, além do número, módulo, valor, o número, tá, é a mesma coisa, você também tem que apresentar direção e sentido. Então, em relação a escalar, eu, além de tudo, módulo, a unidade de medida que sempre vai aparecer, eu tenho que apresentar ainda direção e sentido. Exemplo, força. Eu estou fazendo uma força de 10 newtons. 10 é um número, newton é a unidade de medida. Mas e aí, essa força é para onde? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, tá? Então, eu tenho que apresentar direção e sentido. Velocidade. O meu carro está deslocando a 60 km por hora. Para onde? Nordeste, Sudeste, Sul, né? Qual é a direção e sentido? A aceleração. Então, a gente tem várias unidades, várias grandezas, na verdade, que são grandezas vetoriais, que além de você fazer a conta, calcular o valor, o módulo, eu tenho que apresentar ainda a sua direção e o seu sentido. Como que vai ser a representação de um vetor? Um vetor, ele é representado por uma seta, e a grandeza vetorial, ela aparece aqui, ó, o V, indicando para você que é um vetor velocidade, por exemplo, e uma setinha em cima. Essa setinha em cima aqui está indicando que essa grandeza, ela é uma grandeza vetorial. E essa seta grande está indicando para você o vetor, tá? Gente, aqui eu tenho a origem do vetor, tá? E lá na setinha eu tenho a extremidade do vetor, certo? O tamanho do vetor, só voltando aqui um pouquinho, o tamanho do vetor, então quando eu pegar aqui, olha, o tamanho dessa reta aqui indica o valor, tá? Então, você tem um vetor maior, ele tem um valor maior, é um número. Então, o tamanho indica um número, tá? A reta aqui, gente, essa reta que tá preto aqui, indica a direção para vocês. Ou seja, ela pode ser na horizontal, né? Vamos pensar que o meu estaria reto aqui. Ela pode ser na horizontal, ela pode ser oblíqua, eu posso ter uma direção oblíqua, ela pode estar na vertical, esse ficou mais certinho, né? Então, ó, ela pode ser horizontal, não fica, né? Ela pode ser horizontal, ela pode ser vertical, tá? Ou ela pode ser oblíqua. Então, ó,
horizontal, vertical ou oblíqua. Lembrando que esse horizontal teria que ficar retinho, né? Então, essa reta aqui, gente, indica a direção. A pontinha da seta indica o sentido, ou seja, está te mostrando que você está indo para a direita, ou que você vai para a esquerda, ou que você vai para cima, ou que você vai para baixo, tá? Então, a pontinha da seta indica o sentido e a reta indica a direção. Fechado? Agora, gente, a representação do módulo de um vetor. Quando eu falo módulo, eu só quero o valor do vetor, tá? Então, quando aparecer esses dois risquinhos aqui, é a mesma coisa que você analisar simplesmente o valor. Então, eu não quero analisar a direção nem o sentido desse vetor. Eu só quero saber o valor dele. Por isso, a gente fala que o módulo é só um número. Não me interessa a direção e o sentido que ele está seguindo. Só o número. Quando eu pedir só o módulo, tá? Agora, gente, as propriedades que a gente vai ter. Quando vocês tiverem vetores que possuem a mesma direção, tá? Ou seja, que as retas forem paralelas. Então, presta atenção aqui, ó. Eu tenho um vetor A, eu tenho um vetor B e eu tenho um vetor C. A, B e C têm mesma direção? Tem, porque todas as retas estão na horizontal, certo? No entanto, gente, esses vetores, eles têm o mesmo sentido? Então, ó, os vetores possuem o mesmo sentido? Não, tá? Então, aqui, olha, esse daqui está para a direita, pegando o primeiro esquema, tá? Esse daqui está para a direita e esse daqui está para a esquerda. Então, eles têm a mesma direção, mas eles não têm o mesmo sentido. O A e o B têm o mesmo sentido. O C está para a esquerda, então ele tem sentido oposto. Agora, se eu pegar o desenho de baixo, A, B e C estão na mesma direção? Sim, porque olha lá, todas as três retas estão na horizontal. Tem o mesmo sentido? Sim, porque todas as três setinhas estão apontando exatamente para onde? Todas as três setinhas estão apontando para a direita, tá? Então, gente, mesma direção, nós vamos olhar a reta, beleza? Eu olho aqui, eu olho aqui, eu olho aqui. Mesmo sentido, eu olho a seta, tá? Então, ó, sentidos opostos e mesmo sentido. Fechado? Só para a gente começar a identificar. Agora, quando você pega vetores que têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Olha lá. Por que eles têm o mesmo módulo? Porque os dois têm o mesmo valor, o mesmo tamanho, certo? Então, o módulo é o valor, indica o tamanho do vetor. Os dois têm o mesmo tamanho, então eles têm o mesmo módulo, o mesmo valor, tá? Tem a mesma direção? Sim, os dois estão na horizontal. Tem o mesmo sentido? Sim, olha a setinha, os dois estão para a direita. Tá? Então, gente, não tem erro. É como a gente disse no início. A reta me mostra a direção. A seta me mostra o sentido. Então, a direção é a reta. O sentido é a seta, tá? E o módulo é o tamanho do vetor, certo? Então, a representação é simples. Então, nesse exemplo aqui, eu consigo afirmar para vocês que os vetores são iguais. Agora, cuidado, olha quando eu pegar esse vetor e esse vetor. Eles são iguais. Ah, Renata, o tamanho parece ser igual, mas a direção e o sentido é igual? Não. Olha a direção desse, horizontal. Olha a direção desse, oblíqua. Olha o sentido desse, para cima. Olha o sentido desse, para a direita, tá? Então, nesse caso, eles têm o mesmo valor, mas eles não são vetores iguais, porque eles não têm a mesma direção e não têm o mesmo sentido. Então, aqui sim,
São vetores idênticos, tem mesmo valor, mesma direção, mesmo sentido. Aqui não, vetor é diferente. Por mais que tenha mesmo valor, eles não têm o mesmo vetor, porque a direção e o sentido é diferente. Ok, galera? Certo? Então, muito cuidado quando a gente estiver analisando vetores, tá? Agora, gente, vetor oposto, tá? Também nada difícil de analisar. Eu falo para vocês que o vetor A é horizontal e para a direita, como está no nosso primeiro desenho. Então, qual que vai ser o vetor oposto? O que é o vetor menos A? É um vetor que tem o mesmo valor, A e A, certo? Mesma direção. Esse menos que apareceu aqui indica o sentido. Então, olha lá, mudei o sentido, se eu estava para a direita, eu vou para a esquerda. Então, o A é para a direita, o menos A é para a esquerda, tá? Então, o sinal só muda a setinha, o sentido da setinha, tá? Não mexe nem no valor e nem na direção. Agora, se você for aumentar o vetor, você pode multiplicar um número por um vetor. Exemplo, eu tenho um vetor V, e eu vou multiplicar esse vetor por 10. Então, eu vou ter o vetor 10V, tá? Então, você vai mudar o quê? O módulo do vetor, né? Como você também pode mudar o sentido. Então, quando você multiplica um número, você pode mudar o valor e o sentido. Por quê? Você pode colocar menos 10. Se eu multiplicar por menos 10, ele ficou em sentido oposto, certo? Então, olha aqui um exemplo para vocês. Eu tenho esse vetor V. Ele vale 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos. Ele está horizontal para a direita, tá? Aí eu vou querer um vetor que seja 2V. O que eu fiz? Só multipliquei o vetor V por 2. Se o vetor V vale 4 quadradinhos, o dobro de 4 vai dar 8 quadradinhos. Então, o que é o meu vetor 2V? É um vetor na mesma direção, no mesmo sentido, porque eu não mudei sinal. Aqui era mais V, aqui eu multipliquei por mais 2, tá? Porém, o dobro do valor. Lá eu tinha 4, aqui eu vou ter 8 quadradinhos. Viu como é simples? Se a gente for multiplicar por um negativo, tá? O seu V era quantos quadradinhos? 4, né? Então, eu vou dividir por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Só que você colocou negativo. Então, o que vai acontecer com aquele vetor? O V valia 4. Se eu dividir 4 por 2, ele só vai ter 2 quadradinhos. E o que aconteceu aqui? O V estava para a direita, então o meu vetor resultante R aqui ficou para onde? Para a esquerda. Por que mudou o sentido, gente? Porque eu multipliquei por menos meio. Então, eu dividi ele por 2 e coloquei negativo. Então, o número divide por 2 e o negativo muda o sentido do vetor. Tranquilo? Beleza? Então, sempre o sinal alterando o sentido, tá? Adição de vetores. Quando você tem 2, 3, 4, vários vetores, como que você vai adicionar os vetores, tá? Aqui, você pode simplesmente ir juntando. A gente usa a regra que a gente chama de paralelograma. Eu vou juntando os vetores. Vou pegar o A, vou juntar o B no A, vou juntar o C no A e vou achar o resultante. Então, olha como vai aparecer aqui para vocês. Eu peguei o vetor A, tá aqui, certo? Coloquei ele aqui. Vou juntar o B no A. Então, eu pego a origem do B e coloco na extremidade do A. Tá vendo? Ó, peguei a origem do B e coloquei aqui, na extremidade do A. Agora, eu vou pegar o C. Pego o C, origem do C e coloco na extremidade do B. Então, fui juntando A mais B mais C. Tá vendo? Então, aqui eles estão todos embolados, tudo juntos aqui pela origem. Então, eu vou pegar e vou colocar origem com extremidade, origem com extremidade. Então, peguei o B, juntei aqui, né? Peguei o C e juntei aqui. E fiz esse desenho aqui. Como que eu vou achar a soma, que a gente chama de vetor resultante, tá? Que é a soma do A mais B mais o C. Eu pego a origem do primeiro. Quem é o primeiro que você colocou ali? Foi o A.
Qual foi o último que eu coloquei? O C. Então, eu pego da origem do A e ligo na extremidade do C, tá vendo? Eu vou ligar a origem com setinha. Então, você traça uma reta ligando a origem do A e a extremidade do C. Essa distância aqui equivale ao vetor A mais B mais C. Tranquilo? Vocês poderiam fazer em ordem diferente? Poderia. Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Poderia pegar o B, juntar na extremidade do B o C e depois juntar na extremidade do C o A. Então, olha, eu fiz a mesma coisa, só inverti a ordem. Peguei o B, na extremidade do B eu fui lá e coloquei o C, que é vertical e para baixo, né? E na extremidade do C eu coloquei o A, que é esse oblíquo. Olha lá, a resultante continua sendo exatamente a mesma. Pego a origem do primeiro, agora eu comecei com B, e vou até o último, que foi o meu A. Então, eu fiz B mais C mais A. Achei o meu resultante. Tranquilo, gente? Olha um outro exemplo aqui, quando o meu resultante der nulo. Quando vocês forem somar e no final não deu nada, tá? Vou pegar o A mais o B e mais o C. O que eu vou fazer? Pego o A. Na extremidade do A eu vou ligar quem, gente? O B. Então, vou colocar o B lá na extremidade do A. Peguei ele aqui e coloquei lá. E na extremidade do B, eu vou colocar o C. Então, ó, vem aqui e coloco o C. O que aconteceu? A origem do primeiro é o A. A extremidade do último é o C. Então, você ligou A com B com C. Gente, encontrou extremidade com origem. Então, não tem vetor resultante. Não tem uma distância entre esses dois pontos. Então, não existe o vetor resultante, tá? Então, quando você for ligando os vetores e formar um desenho fechado, né, uma figura fechada, você tem certeza que o vetor resultante vai ser 0, tá? Um acabou anulando o outro no final. Beleza, galera? Agora, gente, a regra que a gente chama aqui, outra regra que vocês podem também fazer para achar resultante. Essa regra aqui do paralelograma só serve para dois vetores. Tem um vetor 1 aqui e tem um vetor 2 aqui, tá? Então, estou usando aqui o 1 e o 2. Então, essa regra que a gente viu aqui, eu usava o quê? Extremidade com origem, sempre juntando a extremidade de um com a origem do outro. Isso a gente chama de regra do polígono. E essa daqui, quando você junta as duas extremidades, a gente chama de regra do paralelograma. Só que ela só serve para dois vetores. Então, eu peguei um vetor 1 e juntei com a origem do outro, tá vendo? Ó, agora eu não estou juntando extremidade com origem, estou juntando origem com origem. Como que eu vou achar o resultante? Aí você tem que vir aqui, traçar um vetor paralelo ao 1 e do mesmo tamanho dele. Então, é como se eu estivesse pegando 1 e colocando ele aqui de novo, tá? Então, ó, igual e paralelo. E traço um do outro lado lá, ó, igual 2 e paralelo a ele. Tá vendo que você fechou uma figura? Você tinha esses dois, você traçou pra cá, fechou ali, olha, um quadrilátero, tá? O que é o resultante? É quando você pega o ponto de encontro aqui, a origem dos dois, até lá onde você tracejou. Então, esse é o que a gente vai chamar de vetor resultante, tá? Essa regra de juntar origem com origem só se for dois vetores. Então, te dá um pouquinho mais de trabalho, que você tem que tracejar de cá e achar o resultante. Agora, se eu usar o polígono, nesse exemplo eu poderia fazer, ó, pegaria o V1, finge que tá reto, tá, gente? Pegaria o V1, que é esse vetor aqui, tá? Tô só fazendo uma simulação, e juntaria o V2. Só que eu juntaria como? Eu pegaria a origem do V2 na extremidade do V1. Então, eu ia pegar aqui e ia colocar ele aqui, tá? E como que eu ia traçar o resultante? Origem com a extremidade. Então, meu resultante seria esse daqui, certo? Então, o meu tá menorzinho o desenho, mas ficaria exatamente igual. Então, vocês podem escolher uma regra ou outra, tá? Lembrando que essa só vale quando eu tiver dois. A outra vocês podem usar para a quantidade de vetores que quiserem, certo? Agora, gente, simplificando.
tá? Casos particulares e simplificando a vida de vocês, a parte que vocês vão mais trabalhar na física, tá? Quando os vetores tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, tá vendo aqui, ó, horizontal, horizontal, para direita, para direita. Como que eu acho para eu achar o vetor, como que eu faço, né, para eu achar o vetor resultante? Simplesmente soma, tá? Velocidade, vamos pensar numa situação. Velocidade da canoa e velocidade da correnteza. Então, você está indo com a sua canoa a favor da correnteza. Então, ela está te ajudando a descer. Então, o resultante vai ser a velocidade da canoa mais da correnteza. Mesmo sentido, tá? Quando os vetores tiverem a mesma direção, porém, eles tiverem sentidos opostos. Os dois são horizontais, tá? Só que um tá para a direita e o outro tá para a esquerda. Então, olha um exemplo aí do dia a dia. A cegonha tá indo para a direita, só que o vento tá soprando para a esquerda. Então, o vento tá ajudando a cegonha? Não, ele tá atrapalhando. Então, o que que vai ser o vetor resultante? A velocidade da cegonha menos a do vento, tá? A cegonha maior menos a do vento, que é menor. Então, gente, mesma direção e mesmo sentido, soma. Mesma direção e sentidos opostos, subtrai, tá? Agora, outro exemplo que é muito importante para vocês na física. Quando os vetores formarem 90 graus, ele vai falar assim para você, eu tenho um vetor que ele é vertical e para cima, tá? Vou chamar de V1, igual está no esquema ali. E eu tenho um vetor que ele é horizontal, gente, finge que tá reto, tá? E para a direita, fechou? Então, concorda comigo que eles são perpendiculares, eles estão formando 90 graus. Um vertical, um horizontal. Formou 90 graus, gente, como que eu acho o vetor resultante? Tá lá, ó, vou fazer igual o outro, V1, V2. Traço aqui, tá vendo? Para fechar o quadrilátero. Fechou o quadrilátero, quem que é o resultante? É diagonal. Então, sempre que você tiver dois vetores perpendiculares, o resultante é a diagonal, né? Daquele quadrilátero que você vai fechar aqui. Então, ele é a diagonal. Como que eu acho essa diagonal? Gente, concorda que aqui eu crio dois triângulos retângulos, um de cá e um embaixo e em cima, e eles são idênticos. Então, a resultante é a hipotenusa. Então, como que você vai achar para calcular o resultante quando os vetores forem perpendiculares? Eu vou fazer a hipotenusa. Ó, hipotenusa ao quadrado, que é o resultante ao quadrado, é o vetor 1 ao quadrado mais o vetor 2 ao quadrado. Então, quando for perpendicular, faz o Pitágoras ali para vocês conseguirem calcular a hipotenusa. Fechou? Beleza? Agora, gente, seguindo aqui. Isso aqui, na verdade, é uma dica para vocês, tá? Sempre que a gente tiver dois vetores, o maior valor possível deles é quando você estiver somando, ou seja, quando eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, imagina que eu tenho V1 e o V2 aqui, na mesma direção e no mesmo sentido. Esse é o maior valor que você vai conseguir para esses dois vetores, é somar, tá? E o menor valor é quando eles tiverem a mesma direção, porém eles tiverem sentidos opostos, porque aí você vai subtrair. Então, o maior valor de qualquer dois vetores é a soma. O menor valor é a diferença, tá? Todos os outros, gente, se estiver formando 90 graus, vai estar entre o maior e o menor, tá? Nunca maior do que a soma e nunca menor do que a diferença, certo? Então, isso é o máximo e o mínimo de dois vetores, fechou? Agora, gente, essa parte também é muito importante que vocês entendam para a gente discutir aqui na parte da dinâmica na física, tá? É o que a gente chama de decomposição vetorial. Quando que eu vou ter que trabalhar isso? Gente, quando você tem um vetor na horizontal
e quando você tem um vetor na vertical, fica muito fácil trabalhar, tá? Eles já estão aqui representando o eixo Y na matemática, que é o vertical, e o eixo X na matemática, que é o horizontal, certo? O problema é quando você tiver vetores que são oblíquos. Então, vamos pensar lá o que vocês aprendem na geografia. Norte, sul, leste, oeste, beleza? Então, se eu colocar um vetor aqui, ele é oblíquo. Qual direção e sentido é essa? Ele vai para cima e para a direita. Então, ele vai para o norte e para o leste, não é? Então, aqui é nordeste. Aqui é o quê? Sudeste. Aqui é o quê? Sudoeste. Aqui é o quê? Noroeste. Então, quando os nossos vetores forem oblíquos, você vai ter sempre um na vertical e um na horizontal. Então, gente, um vetor na direção nordeste, ele puxa você para o norte e para o leste. Um vetor na direção sudoeste, ele puxa você para o oeste e para o sul. Então, sempre que for oblíquo, em qualquer dessas posições, você tem uma componente para cima ou para baixo, uma componente para a direita ou para a esquerda, tá? Olha, esse exemplo aqui, eu tenho um vetor força oblíquo, por sinal na direção nordeste, tá? Isso quer dizer que, se alguém te puxar com uma força nessa direção, você vai ter uma força que te puxa para o leste e uma força que te puxa para o norte, né? Direção nordeste, norte e leste, tá? Isso significa fazer a decomposição de um vetor. A gente só faz para quando os vetores são oblíquos. Gente, e o exercício vai sempre te dar um ângulo. Então, por exemplo, esse daqui, ele está falando que esse vetor força, ele forma um ângulo alfa aqui com a direção X. Então, gente, o componente X, componente Fx da força X, ele está na direção X, que vocês aprendem que é o eixo X da matemática, tá? O componente Y dessa força está na direção Y. Então, isso aqui que eu vou fazer, ó, setinha tá para lá. Então, aqui eu tenho Fx, para cima eu tenho Fy. Essa força me puxa tanto para a direita como para cima, tá? Então, isso são os que eu vou chamar de componentes dessa força. Então, eu fiz a decomposição. O que é fazer a decomposição? Achar o Fx e o Fy daquele vetor, tá? Agora, como vocês vão trabalhar em termos de calcular quanto vai valer o Fx, quanto vai valer o Fy? Gente, a dica é simples. Olha aqui no desenho. O ângulo alfa, ele está encostado no Fx, tá? Então, a gente coloca assim, ele está com o ângulo. E aqui no Fy, tem ângulo? Não, ele está sem. Então, o alfa está encostado no x. Então, em quem ele estiver encostado, eu falo que está com o ângulo. Quem está com o ângulo, quem está encostadinho no ângulo, vocês vão usar o cosseno, tá? Quem não está encostadinho no ângulo, vocês vão usar o seno. Então, ó, sem ângulo, seno. Com ângulo, cosseno, certo? E aí a gente consegue interpretar a análise matemática, tá? Então, gente, pegando aqui para vocês, olha, só tirar essa baguncinha aqui, ó. Se eu pegar aqui em cima, presta atenção ali. Quem é o Fx? Vai ser a força F vezes o cosseno. Renata, por que o cosseno? Porque o ângulo está encostadinho no Fx. Quem é o Fy? É a força F vezes o seno do ângulo. Por que o seno, Renata? Porque o ângulo não está encostado no y. Então, sem o ângulo, o y é o seno. Com o ângulo, então o x é o cosseno. Então, quem está encostadinho no ângulo, cosseno. O outro, automaticamente, vai ser o seno, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês de como que vocês poderiam fazer uma atividade dessa, tá?
Então, olha, aqui imagina que a gente tem um prego, né? E essa pessoa vai exercer uma força aqui, oblíqua, F, para conseguir tirar esse prego ali utilizando aquele martelo. Então, ela faz uma força aqui oblíqua e tira esse prego aqui, tá? Olha o que o exercício te fala. Essa pessoa exerce uma força de 30 newtons para arrancar o prego, conforme a figura. Sendo que o ângulo que ela forma com a horizontal, quem que é a horizontal, gente? É o X, né? É de 60 graus. Então, ela está fazendo uma força de F que vale 30 newtons, tá? E forma um ângulo com o eixo X. Então, o que vocês vão fazer? Olha a direção e o sentido. Para cá, finge que tá retinho, por favor. Vocês têm quem? O FX, né? E para cima, eu tenho quem? O FY. Fechou? Então, como é a direção nordeste, ele vai te puxar, você tá puxando o prego para cima e para a direita. Então, ó, tem que fechar bonitinho aqui com a reta, com a setinha. Então, ó, aqui setinha, aqui setinha. Então, para cima e para a direita, tá? Ele quer que você calcule as componentes da força F. O que são as componentes? O Fx e o Fy. Então, olha como fica muito fácil. O ângulo está encostado em quem, gente? No X, concorda? Está do ladinho do X. Então, quem vai ser o Fx? Vai ser a força F vezes o cosseno de 60, tá? Então, vamos lá, ó. Pegando aqui, ignorem a letra, né, gente? Não faz muita diferença, mas aqui piora um pouquinho. A força F vale 30 e o cosseno de 60 vale meio, tá? Então, a força Fx vale exatamente quanto? 15 newtons. Calculei uma componente. Vou calcular outra. Fy. O ângulo está encostado no Y? Não, Renata. Então, se não está encostado no Y, eu vou usar o quê? O seno. Então, 30 é o valor da força vezes o seno de 60, tá? Sempre usando o ângulo que ele te deu lá, certo? Então, o que vai ser o meu Fy? Vai ser 30, joia? 30. O que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, que vai dar exatamente 15 raiz de 3 newton. Então, gente, olha lá como que eu consegui achar as duas componentes. Quem estava com o ângulo, do ladinho do ângulo, cosseno. Quem não estava do ladinho do ângulo, seno, tá? Pego a força, multiplico pelo seno ou multiplico pelo cosseno, tem a componente x, tem a componente y, tá? Então, gente, basicamente de vetores, o que eu preciso que vocês saibam? Mesma direção, mesmo sentido, soma. Mesma direção, sentidos opostos, subtrai. Quando eles são perpendiculares, faz o Pitágoras, né? Seguindo o raciocínio lá de trás. E saber decompor um vetor oblíquo. Essa é a parte que é mais importante ainda, que ela é mais complexa, né? Os outros são mais fáceis. Você tem um vetor que achar os componentes x e y, beleza. Vai lá ver onde o ângulo está formado, ver quem é seno, ver quem é cosseno, tá? Ok, galera? Então, até a próxima aula e muito obrigada!